Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, onde daremos continuidade à exposição de hoje. Fazendo a leitura do verso de número 12 e depois 14. Eu farei a leitura do verso 12 e os irmãos, os versos 14 e 15. Todos encontraram? O texto sagrado diz assim, Mateus 6, verso 12, depois os irmãos, o verso 14 e 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Em nossa última exposição, falamos sobre o porquê devemos pedir o sustento diário. Em primeiro lugar, porque é o suficiente ou o necessário para cada dia, conforme o verso 11. E em segundo lugar, porque é o reconhecimento de dependência de Deus no dia a dia, ainda pensando no verso 11. A exposição de hoje terá o tema, ou continuará com o tema, a oração do Senhor, onde responderemos a seguinte pergunta: por que devemos pedir perdão a Deus? Por que devemos pedir perdão a Deus? Na última exposição, vimos que Jesus iniciou essa sessão apresentando primeiro o corpo, pedindo a Deus em oração que nos desse o pão diário. Isso porque estamos vivos e precisamos continuar vivos, como salientado pelo Dr. Lloyd Jones. Hoje veremos a parte em que Jesus aborda a necessidade da purificação das contaminações e da culpa do pecado. Na escola bíblica dominical abordamos o assunto. Não há ninguém, absolutamente ninguém na face da terra que não esteja contaminado pelo pecado. Não há ninguém na face da terra que não se sinta culpado dos seus pecados. Se alguém disser que não se sente culpado, talvez por alguma, poderia até pensar alguma enfermidade, não sei, alguma coisa assim nesse sentido. Porque a nossa consciência, diz Paulo, ela nos acusa ou nos defende. Logo, todos carregam a culpa do pecado praticado diante do nosso Deus. E nós sabemos que tem o pecado original e tem o pecado diário, aquele que a gente comete dia após dia. Pois bem, em sua oração modelo, Jesus diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 12. Esta petição está ligada diretamente com o que temos nos versículos 14 e 15, que dizem: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O ensino do Senhor Jesus nos dá conta de que o perdão ou o pedido habitual
de todos os crentes deve ser: perdoa-nos as nossas dívidas. Isto é, perdoa os nossos pecados. Antes mesmo de fazer qualquer petição do ponto de vista material, com excepcionalidade, ou melhor, não é com excepcionalidade, antes, há um pedido que é antes, que é o pão nosso de cada dia. Mas antes de pedirmos qualquer outra coisa, bens, poder ou qualquer outra coisa, é preciso pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Talvez alguém diga: mas não já fomos perdoados quando salvos? Quando cremos em Jesus, nós não já fomos perdoados? Sim, já fomos. O pecado, do ponto de vista original, conforme ensinado por Agostinho de Hipona, sim, fomos perdoados. O nosso problema é que nós todo dia pecamos. Esse é o nosso problema. Enquanto não estamos revestidos plenamente do novo homem que é Cristo, nós pecamos. Ah, não, pastor, eu não peco. Aí veremos daqui a pouco que só o fato de dizer que não pecamos, já estamos pecando. A pergunta a ser respondida hoje tem a intenção de questionamentos, né, ou de colocar em xeque este tipo de questionamento. Mas espere lá, eu não já fui perdoado? Por que eu tenho que pedir perdão de novo? Então, esse tipo de questionamento é questionado nessa pergunta de hoje. Por que precisamos pedir perdão a Deus? E dito, respondendo de uma forma muito simples. Em primeiro lugar, porque não somos perfeitos. Por que precisamos pedir perdão a Deus? Porque não somos perfeitos. O versículo modelo, isto é, a oração modelo de Jesus traz um versículo que diz exatamente isso, não é? Perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas ofensas, perdoa-nos os nossos pecados. Precisamos do perdão de Deus, porque, embora tenhamos sido salvos e perdoados, não somos perfeitos. Não chegamos à estatura perfeita de Cristo. Só o faremos no dia da nossa morte, ou se Cristo voltar antes disso. João nos ensina isso em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8 e 9, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, em sua primeira carta, está dizendo: se você diz que não tem pecado, você está enganando a você mesmo, porque você é pecador. Certa vez, dentro de uma outra conjuntura, chegaram para Jesus e o chamaram de bom mestre. E ele diz: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. É uma outra conjuntura. Mas se alguém se acha bom, se alguém se acha desprovido de pecado, se alguém se acha santo, Jesus está dizendo: só tem um, é Deus. E quando se refere ao próprio Jesus, o texto sagrado diz que só houve um que não pecou, só teve um que foi santo, só teve um que foi perfeito.
Jesus. Nós não somos perfeitos. Com isso posto, precisamos orar pedindo perdão das nossas dívidas, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Contudo, o perdão dos nossos pecados dado por Deus está vinculado ou ligado ou condicionado a darmos àqueles que nos pedem perdão, a perdoarmos. E aqui, algumas vezes, nós somos pegos, permita usar uma expressão assim, de calças curtas. Que significa dizer que a gente, sabe aquela pessoa que nos faz mal? Aquela pessoa que nos, sei lá, faz alguma coisa que a gente não gosta e a gente fica ali. Às vezes até essa pessoa vem a nós e diz, olha, me desculpa. Ela não conhece às vezes nem o que é pedir perdão. Aí pede desculpa, me desculpe. Aí a gente fica ali com o coração preso sem... Há uma condição. Se você perdoa a quem lhe pede perdão, Deus lhe perdoa quando você pede perdão a Ele. Mas se você não perdoa a quem lhe pede perdão, Deus também não lhe perdoa quando você pede perdão. Essa é a condição deixada no texto pelo Senhor Jesus. Essa questão era importante para Jesus a ponto dele repetir a questão. Havendo terminado a oração, Jesus voltou ao tema, conforme os versículos 14 e 15. Então a oração vai até o versículo 13. No versículo 13 ele encerra o modelo de oração, mas ele retoma o tema de perdão. É preciso pedir perdão a Deus dos pecados, mas é preciso também perdoar aqueles que nos pedem perdão. Não haveria necessidade dele, ou ele não teria repetido se não houvesse necessidade dele repetir. Ele está reenfatizando, ele está enfatizando aquilo que já fora ensinado. Que não haverá perdão a menos que tenhamos perdoado também. Se quisermos receber os benefícios da parte de Deus, devemos nós mesmos estarmos prontos a oferecê-los também. Quais são os benefícios que nós queremos da parte de Deus? Alguém vai dizer, são bens materiais. Tudo isso é passageiro. A gente vai ver um pouco mais à frente na exposição, quando ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Bens materiais são passageiros, eles não são essenciais. Tem algo que é essencial aqui, é o perdão de Deus. Mas eu devo estar, assim como eu estou pronto para receber os benefícios de Deus, destacando aqui o perdão dos pecados, eu devo estar aberto, pronto para oferecer este mesmo benefício para aquele que é semelhante a mim. Afinal de contas, só o meu semelhante é que vai pecar contra mim. Deus nunca vai pecar contra mim, claro. Sou eu que peco contra ele. Caso contrário, caso eu não esteja pronto para oferecer esse mesmo benefício aos meus ou aqueles que são semelhantes a mim, acontecerá conosco o que aconteceu com o credor incompassivo. Lembra lá do credor incompassivo? Que não estava disposto a perdoar um conservo seu, embora ele mesmo tivesse sido perdoado pelo seu senhor. Lembra lá
da história, da parábola? Uma certa pessoa devia um certo valor ao Senhor, e era um valor que ele não podia pagar, e naquela ocasião se pagava com a família, tornava a família escrava, vendia os móveis, enfim, de alguma forma pagava. Mas ele não tinha como pagar, era uma conta, era uma dívida impagável, não tinha como. Aí o Senhor cobra, ele explica a situação, e aí o Senhor diz: está perdoado. Fique tranquilo, está perdoado. Aí ele sai da presença do Senhor, lá no meio do caminho, voltando para casa, aí encontra um conservo, isto é, um igual a ele, que devia muito menos do que ele devia ao Senhor. Aí ele diz: paga-me o que me deves. Aí o conservo diz: não tenho como pagar. Ele, usando a lei, coloca aquele conservo na prisão. Não tem como pagar, vai preso. E aí o Senhor fica sabendo. E sabe o que acontece com ele? Você sabe o que acontece com esse credor incompassivo. O Senhor vem, questiona. Aquele perdão que fora dado foi retirado e este colocado na prisão. Conforme Mateus capítulo 18, verso 21 a 35. Por nós mesmos, não seremos capazes de oferecer perdão. Só o fazemos porque fomos perdoados por Deus. Nós tínhamos uma conta impagável diante de Deus. Os nossos pecados eram muito grandes. Mas Ele nos perdoou. É por isso que temos que perdoar os nossos semelhantes. E se não perdoamos os nossos semelhantes, quando chegarmos em oração diante de Deus, pedindo perdão dos nossos próprios pecados, o Senhor vai negar o perdão para cada um de nós. Por isso, não reter ou negar perdão a quem quer que seja, né? Por isso nós não devemos reter ou negar perdão a quem quer que seja. Devemos lembrar que os nossos pecados eram infinitamente maiores e Deus nos perdoou. Eu não sei o que é que alguém fez, não é? Eu não sei o que é que alguém fez para você. Talvez você tenha que receber uma dívida de alguém. E dívida aqui é no sentido de ter feito algum mal para você, não é dinheiro, obviamente. Alguém fez alguma coisa que feriu você, que machucou você. Não sei exatamente o que. Só você sabe. Você precisa perdoar essa pessoa. O Senhor Jesus ensinou que se alguém tem uma queixa, um problema, né, é ele que tem um problema, é ele que me fez um problema, é ele que me fez um mal. O Senhor Jesus diz: vai tu lá. Antes de participar da ceia, somos instruídos nisso. Vai lá, conserta. É obrigação nossa. Ah, mas ele não pediu perdão. Nem precisa. Você não foi perdoado por Deus? Então perdoe. E quando é que nós sabemos, uma pergunta assim, não é, Robles? E quando é que nós sabemos que perdoamos? Porque a gente fica com o coração ali, remoendo, 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 remoendo. Passa anos remoendo aquilo. Eu não consigo olhar para fulano. Remoendo aquilo. Quando é que eu sei que realmente eu pedi perdão? Quando eu lembro daquele fato e não sinto mais nada. Esquecer o fato é uma outra questão. É possível que nós não esqueçamos do fato, daquilo que nos foi feito, do prejuízo que nos foi causado.
mas é lembrar do fato do prejuízo sem sentir, sem se deixar amargurar, sem se deixar entristecer, sem que aquilo seja um peso. Quando isso acontecer, eu serei perdoado por Deus. De modo que precisamos pedir perdão a Deus, porque não somos perfeitos. Até chegarmos à estatura perfeita de Cristo, estamos dentro dessa condição. Temos que estar pedindo perdão ao Senhor. E a oração é modelo. Isso significa dizer que toda vez que eu vou orar, lá na oração, tem que ter um lugarzinho na oração, onde eu peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Amanhã de manhã, Senhor, me perdoa. Amanhã à tarde, Senhor, me perdoa. Amanhã à noite, e assim sucessivamente. Meus irmãos, o texto exposto nos ajuda a tirarmos 3 grandes lições. Primeiro, reconhecemos que somos pecadores e, portanto, estamos em dívida com Deus. Nesse caso, reconhecemos que precisamos do perdão divino. Nós não somos perfeitos. Se não somos perfeitos, estamos em dívida com Deus e por isso precisamos pedir perdão. Peça perdão a Deus. Segundo, aprendemos que reconhecemos que receber e dar perdão andam juntos. Não é só receber, era muito fácil, era muito bom. Só receber perdão? Não, anda junto, receber e dar perdão. Assim como eu recebo perdão de Deus, eu preciso perdoar os meus irmãos. Só podemos receber perdão de Deus se de igual modo perdoarmos nossos irmãos. Se Deus não se recusou a dar-nos seu perdão, não podemos recusar dar nosso perdão a quem nos ofendeu ou ficou em débito para conosco. Aqui nós temos a lei da reciprocidade. Aquilo que recebemos de Deus, temos que dar para os outros. Se fomos abençoados por Deus, precisamos abençoar a outros. E este é terceira lição. Se eu recebi de Deus, eu devo repartir com os meus irmãos. Nesse caso aqui é o perdão. Mas é claro que se estende para tudo na nossa vida. Vou contar um pecado meu para vocês. Ontem, saí com a cachorrinha lá de casa. Aí quando eu estou voltando lá no fim da rua, estou voltando, aí tem uma senhora batendo na porta. Eu estou lá, longe, estou longe. Eu não estou em casa, estou longe. Aí vejo ela batendo na porta. Eu já sei quem é, já sei o que ela quer. É um caso assim recorrente, pedindo ajuda. E o meu pecado foi que eu diminuí os passos. Pecado. É claro que algumas vezes a gente para assim e diz: não, mas eu acabei de ajudar agora, essa semana já. Sabe quando a gente tem que fazer alguma coisa e não faz? Então eu aprendo aqui, isso é para mim. Isso é para mim. Deus deu para você, reparta. Deus deu a você condição de fazer alguma coisa por alguém, faça. Sobretudo, perdoe a quem
precisa do seu perdão. Que Deus possa nos abençoar. Eu sei que talvez você vai me dizer assim, pastor, mas é muito difícil. Pastor, é muito difícil dar perdão, ofertar perdão a quem está precisando. Assim como foi difícil para Deus lhe dar perdão. Ou você acha que foi fácil? Ele entregou seu filho por você. Não foi fácil. Então, e outra coisa, né? Ser crente não é fácil. A gente não pode dizer de outra forma. Ser crente é uma coisa difícil. É difícil ser crente. Porque implica exatamente nisso. Em fazer o que ele fez. Em andar como ele anda. Em pensar como ele pensa. E nesse ponto, sabe essa pessoa que está precisando de perdão? Vá lá e dê o seu perdão. Que Deus possa nos abençoar. E possa nos ajudar a abrirmos o coração para perdoar a quem precisa do nosso perdão. Oremos, Senhor, te agradecemos porque acabamos de expor mais um texto sagrado. Te agradecemos porque ele nos ensina sobre a necessidade de perdoarmos assim como temos perdoado. Aliás, a necessidade de pedir perdão ao Senhor assim como temos perdoado aos nossos irmãos ou pessoas que fazem parte da nossa vida e, portanto, precisamos perdoar ao próximo. Essa é uma tarefa muito difícil, Senhor. Muitas vezes nós somos maltratados, humilhados, às vezes somos tratados de forma grosseira por outras pessoas e precisamos perdoar essas pessoas. Precisamos dentro de uma linguagem pentecostal, mas, ó Deus, vou usá-la aqui, liberar perdão. Precisamos abrir o coração. Nos ajuda a fazermos isso. Pois temos o maior exemplo dado, que foi o Senhor mesmo, ao perdoar a cada um aqui presente. Nos ajuda a sermos iguais ao teu Filho, sermos iguais ao Senhor, pelo menos neste quesito que ora fora exposto. Nos ajuda, ó Deus. É possível que um dos meus irmãos tenha que fazer isso, mas não sabe como chegar, não sabe o que dizer, não sabe se espera que a pessoa venha ou de forma voluntária vai até ela. Ó Deus, dá a cada um de nós intrepidez para irmos, para falarmos, abre a nossa boca, tira, ó Deus, qualquer traço de vergonha para chegarmos diante das pessoas. Nos ajuda, ó Deus, a procurarmos e não esperar que nos procurem, pois o teu perdão, ó Deus, só nos será ofertado se efetivamente fizermos isso. Ajude aos meus irmãos e irmãs. Quanto a mim, ó Deus, não me deixe de uma outra vez retardar os passos para chegar em casa quando alguém está batendo a porta. Perdoe-me, ó Deus, assim como tenho perdoado. Me ajuda a ser um crente melhor, como diria os meus irmãos. Essa é a oração, ó Deus, que fazemos na certeza de que o Senhor está no nosso meio, está nos ouvindo, está preparando tudo o que precisamos para
colocar esta oração modelo em ação. Também nos dê, ó Deus, como este é o primeiro culto do ano, nós pedimos por um ano abençoado pelo Senhor. Um ano cheio de graça, um ano cheio de vitória, um ano cheio de realizações, um ano de muita saúde, e um ano, ó Deus, onde pelo menos nós não sejamos atingidos com tanta coisa que este mundo tem produzido e preparado. Que sejamos, ó Deus, crentes, cumpridores dos nossos afazeres diante do Senhor e do mundo, e não nos deixemos levar por qualquer situação que possa se levantar, especialmente no nosso Brasil. Dá-nos da tua graça, ó Deus, para continuarmos sendo crentes. Nos abençoe juntamente com a nossa família, com os nossos cônjuges, os nossos filhos, netos. Ajude, ó Deus, esta igreja a continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, mas também no crescimento numérico, pois disto dependemos, ó Deus. Dependemos muito mais, obviamente, da graça do Senhor, do conhecimento do seu Filho, mas também dependemos de um crescimento numérico. Isto alegra o nosso coração, isto motiva a continuarmos pregando o Evangelho, isso motiva os nossos irmãos, os meus irmãos, a permanecerem firmes diante do Senhor. Nos ajuda a sermos propagadores da tua mensagem, onde quer que estejamos. E nos ajuda, ó Deus, especialmente em perdoar. Mas eu quero ainda, nesse momento, finalizando, colocar diante do Senhor o reverendo Fábio brasileiro. O Senhor sabe as dificuldades que ele tem enfrentado. O Senhor sabe as dificuldades no que diz respeito a um campo para ele. Que o Senhor possa abençoá-lo. Que ele possa, ó Deus, se do dia 31 para cá não tiver mudado ainda o quadro, o Senhor possa encontrar para ele um campo onde ele possa desenvolver as suas atividades e ser sustentado com os recursos que lhe serão ofertados. Continue dando a ele saúde, à sua esposa saúde, à mãe da sua esposa saúde e aos seus filhos saúde. É o que eles, talvez, nesse momento mais necessitem. E por fim, ó Deus, abençoe o nosso presbitério. É a oração que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por todos os lugares da terra, hoje e sempre. Amém. Do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com nós. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos Amém, meus irmãos.